Não. Então, muito boa noite, já cá estamos no canal VWR Virtual não, VWR Virtual Web Rádio é o nome da rádio, VWR Audiovisual é o nome do canal que faz parte da rádio. Eu dou as boas-vindas à minha equipa de hoje. Aqui estão mais 3 guerreiras, todas elas são, mas nem todas podem aparecer. Há coisas na vida que são muito mais importantes do que fazer outras coisas que, embora sejam importantes, mas podem ficar em segundo plano. Então, boa noite, equipa. Yeah. Boa noite, sou Silene, moro em Maastricht, na Holanda. Muito bem, bem-vinda, Silene. Sexo. Mafalda. Creio que Mafalda... Boa noite, sou Mafalda e estou... sabemos que as dificuldades da internet estão por aí. Então, foi o que o temporal, a tempestade Ernesto nos trouxe. Muito bem. Portanto, Mafalda, diretamente da ilha de São Bartolomeu, nas Caraíbas, já está connosco. E agora, quem falta? Quem falta entrar? A Creuza? É a Creuza. Pois entra. Entra, Creuza. Então, eu sou a Creuza e falo diretamente de Brasília, Brasil. Portanto, a presença da Holanda, a presença das Caraíbas e a presença do Brasil. Eu não sei, eu vou perguntar à equipa se ficaram surpreendidas com o tema escolhido para esta semana. Silene, ficou surpreendida com o tema? Não, porque, bom, com relação a aqui se chama gorjeta também, claro que o holandês foi, então é diferente, mas traduzindo é gorjeta. Aqui o sistema é maravilhoso, sabe? Não tem aquela repressão, né? Já vamos falar disso. Portanto, Mafalda ficou surpreendida com o tema de hoje? Sim, surpreendeu-me um pouco. Essas coisas, às vezes, onde menos esperamos, muitas vezes surpreende. Sim. E a Creuza, ficou surpreendida com o tema ou não? Fiquei meio surpreendida, sim. É porque é um tema que a gente não esperasse, que nós não esperávamos que viesse à tona, e muito, muito interessante e esclarecedor. Pois é, tema tinha no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Não importa a denominação, o que importa é que a gorjeta é, na realidade, um tema para ser discutido. E porquê ser discutido? Porque há muitas interferências na gorjeta, há muitas interferências nesse benefício, e o empregado e o assalariado têm direito, mas há quem passe por cima, quem passe por baixo e consiga, na realidade, desfazer um pouco daquilo a que o tal empregado tem direito. Eu vou explicar. Aqui nos Estados Unidos, embora não seja lei obrigatória, mas é um descalabro e uma vergonha que acontece quando se vai, por exemplo, ao restaurante. No restaurante eles põem lá já está impresso no computador deles, já está impresso nas notas deles. Você vai escolher 15% ou 20% de gorjeta para o empregado. Isso é absurdo, porque a gorjeta não é obrigatória, não é obrigada por lei, mas eles fazem bem à sua maneira.
Mas, aqui no estado da Flórida, vamos falar no salário mínimo. O salário mínimo neste momento na Flórida são $13 por hora. Mas o empregado não tem direito à gorjeta. Mas se o empregado quiser ter direito à gorjeta, em vez de $13 por hora, vai usufruir, vai ganhar $8,89 por hora, mais a gorjeta. O que se põe aqui, e muita gente fala, é o seguinte: o patronato serve-se da gorjeta que recebe, porque a gorjeta é indicada ao empregado que está servindo, mas o patronato serve-se dessa gorjeta para pagar os próprios salários. É por isso, e por isto ser um facto aqui, não quer dizer que seja nos outros lados, mas isso é um facto em que se discute, é um facto que é verdadeiramente vergonhoso. Portanto, posto isto é o que acontece aqui, como eu digo. Não sei como é na Holanda, como é no Brasil, como é nas Caraíbas, mas a verdade é que isto é vergonhoso. Porque eu já tive um problema aí, num restaurante precisamente, em que eu me recusei a dar a gorjeta, não por não querer dar, porque quase sempre, eu e a minha mulher, quando vamos ao restaurante, poucas vezes vamos, esta é a verdade, porque nós preferimos a nossa comida de casa. Quando vamos ao restaurante, geralmente damos a gorjeta, a tal caixinha, diretamente na mão do empregado. Mas na conta tem que estar lá 15 ou 20%. É a tal vergonha, a tal coisa que ultrapassa a lei, porque a lei não diz que é obrigado. Mas é isto que acontece aqui. Por isso mesmo é que eu resolvi trazer este tema para saber como se passa nos outros lados. E como foi a Silene a primeira a chegar, é a primeira que se vai debruçar. Ela já adiantou aqui um pouco, que aí é maravilhoso. Aliás, planeta Holanda é diferente do nosso. É um planeta. Tem a palavra, Silene. Olha, aqui não é obrigado dar, nem vem na conta, nada. Então, a gente dá por livre, espontânea vontade. Eu dou sempre, né, porque a gente reconhece um trabalho dos trabalhadores. Eu mesma já trabalhei em restaurante, não como garçonete, mas eu trabalhei na cozinha, ajudando, e minha filha trabalhava como garçonete. E, assim, as garçonetes é que recebem as gorjetas. E o que acontece lá, pelo menos aqui, né, onde eu trabalhei, em todo restaurante, eu acredito, eles têm uma caixinha e lá eles colocam toda a gorjeta naquela caixinha. Quem recebe é tudo ali. No fim da semana, no domingo, quando encerra tudo, aí eles vão dividir para todos, até quem trabalha na cozinha. Eu trabalhava como ajudante um pouco na salada alguma, mas a minha função era mais na máquina, tirar louça, enxugar. Mesmo todos nós ganhávamos a gorjeta. É bem justo, sabe? Não tem essa... E não é obrigatório. Agora, eu dou, porque eu acho justo, até porque eu já trabalhei, eu vejo como é duro trabalhar as garçonetes, né? As garçonetes. E minha filha também. E quando eu não quero dar, minha filha me obriga. Ainda tem essa de, não, você vai dar que eu sei quanto. É difícil, né? É duro trabalhar, a gente tem que reconhecer. Eu acho lindo. Aí a gente dá, quando nós se divide, dá uma parte, eu dou. Mesmo quando a gente vai assim, para uma lanchonete também,
né? Outro dia que eu fui com a minha amiga na praia, é restaurante também, mas a gente só lanchou. Mas nós dividimos a gorjeta também. Então aqui não é exigente, mas todo mundo reconhece o valor do trabalho das pessoas que estão ali sacrificando. Só às vezes são. Então, eu acho justo, sabe? Diretamente, só que é nesse sentido. É para todos, não é só para uma pessoa, não, entendeu? Exato. Depois se Isso divide. é muito mais, direi, muito mais de justiça dividir tudo por todos os que trabalham no restaurante, não só aqueles que são. Mas, como eu disse, aqui também não é obrigatório. Não há uma lei que diga que é obrigado a dar a gorjeta. Só que os restaurantes põem, como eu disse há pouco, põem lá na continha, põem lá gorjeta, 15% ou 20%, às vezes são números astronómicos. Para quem vai jantar, pagar mais 15, 20 ou 25%, isso é um absurdo. Portanto, fica sempre, não é obrigatório aqui também. Não é obrigatório. Só que eu sempre fui habituado, desde Portugal, que a gorjeta é dada consoante a nossa vontade. E geralmente nós damos. Sabem o que é que eu costumo fazer? Vou-vos revelar esta. O que é que eu costumo fazer para não pagar gorjeta? Se há um determinado restaurante que tem um determinado prato que eu gosto muito, sabe o que é que eu faço? Telefono, encomendo e vou buscar. Não vou comer no restaurante, mas trago a comida para casa. E aí não há a gorjeta lá na boca. Porque seria um absurdo dos absurdos. Bom, não é obrigatório aqui, mas os patrões, o patronato faz lei isso, obrigando qualquer pessoa a pagar, e se nós recusamos, eles vêm com argumentos. Creuza, no Brasil, como é? Bom, no Brasil também se chama gorjeta. Antigamente era caixinha sim, né? Mas agora é gorjeta. Aonde você vai, você tem que levar um dinheiro a mais para a famosa gorjeta. Mas então, um assunto de extrema importância para quem conhece e para quem também não conhece a gorjeta. E eu queria deixar algo claro, que a gorjeta é digamos assim, é uma pequena quantia de livre e espontânea vontade. Entenda, a gorjeta é uma pequena quantia de livre e espontânea vontade paga por alguém a alguém de forma suplementar, digamos assim, a título de agradecimento. Ou seja, vou ao restaurante, eu quero dar ao garçom que me atendeu uma gorjeta como título de agradecimento pelo seu bom atendimento, mas deixando claro que não é obrigatório. Já vem na nota também no final, se digamos que a tua conta deu R$ 1.000, ali já vem os 10%, lembrando que o estabelecimento também é livre para estipular o valor dessa gorjeta e já vem impressa ali na sua conta. Digamos, pode ser 10%, pode ser 12%, pode ser 13%, pode ser 15%, e dependendo de alguns lugares, pode-se chegar até 20%. Mas deixando claro que o cliente não é obrigatório a pagar. Digamos que eu fui a restaurante tal e lá a gorjeta é de 12%.
Mas se eu quiser, não vou pagar os 12, vou pagar 10%. Dependendo do atendimento, como foi a minha, como é que diz, sinergia com aquele garçom. Se ele não me atendeu bem, se veio tudo de acordo, então eu quero pagar os 12%, eu vou pagar os 15%, porque deixa claro, a gorjeta é algo como suplementar a título de agradecimento. Mas, como o Joseph falou, certa feita eu também não paguei. Fui muito mal atendida. Muito mal mesmo. E olha, num dos lugares aqui famosos de Brasília, veio os 10%. Estávamos em 4 pessoas. E eu determinei, eu não vou pagar os 10%. E as demais pessoas, mas isso é assim, eu digo não. E eu não tinha o conhecimento que agora tenho após o programa que me fez ler, procurar e a fundo, para eu saber como me defender. Então o garçom disse, a senhora não vai pagar, eu digo, não vou. Não expliquei o motivo, ele me deu a minha notinha separada e as demais separadas pagando. Agora você me diz, ruindade não. Porque você gasta, você sai de casa para ir comer fora, porque um dia você quer estar comendo fora, mas você não é bem atendido. Mas eu digo, eu costumo pagar sempre. E digo, Brasília é uma cidade do país onde a gastronomia, você não tem ideia, é a cidade que mais se come fora. Literalmente, nós comemos fora. E para título de agradecimento aos restaurantes, onde eu conheço mais, onde vou sempre, não questiono mesmo. Agora eu quero falar algo que a Silene falou, uma palavra muito interessante, que ela disse que é justo pagar. Eu também acho justo, porque a gente vê como essas pessoas trabalham, como eles correm. Sim, é justo pagar. E quando somos bem atendidos, nem se fala. Agora, é justo pagar a gorjeta como título de agradecimento para o empregado, mas injusto é você pagar a gorjeta e essa gorjeta não ir literalmente para o bolso do empregado e ficar, digamos, no estabelecimento, e isso acontece muito. Eu fui conversar com garçons, eu fui pesquisar e eles me afirmaram, senhora, é o que mais existe, é a injustiça por parte do estabelecimento. Quase todos, eles me falaram que literalmente quase toda a gente paga os 10%, os 10%, 100% das pessoas pagam, mas eles não recebem literalmente como é devido, que é um crime. É crime por lei o estabelecimento ficar com a gorjeta ou parte da gorjeta. É crime e está escrito no artigo, digamos, 39, inciso 5 do Código da Defesa do Consumidor. O estabelecimento não pode cobrar a gorjeta e ficar. Se cobra, independente de 10% a 20%, totalmente tem que ser repassada ao empregado. Repito, no artigo 39, inciso 5 do Código da Defesa do Consumidor. É prática abusiva. Abusiva. Você que está assistindo, vá lá nesse artigo e nesse inciso e leia. É prática abusiva. Então, já deixei claro que você não é obrigado e já falei a prática abusiva, mas tem dois assuntos dentro desse que eu quero falar, importante, mas eu vou dar a palavra adiante a alguém. Muito bem. Como eu disse, aqui também acontece.
acontece. Não é só. O que mais me revolta, na realidade, é saber que eu já ouvi. Claro que eu não tenho uma prova na mão, mas eu já ouvi de gente, de empregados, que dizem: eles não nos distribuem aquilo que as pessoas nos dão, que nos oferecem pelo nosso trabalho, e aproveitam-se para pagar os salários com as gorjetas recebidas que deveriam ser dirigidas para o empregado. Isto Exato. é o que acontece aqui. Bom, já vamos falar, vamos saber o que a Creusa mais quer acrescentar no assunto. Eu vou ouvir a Mafalda. Como é, em termos Olá, Ranciu, diga. em termos franceses, como é? Aqui não vem nenhuma gorjeta obrigatória na conta. Nunca recebi nada numa conta a dizer que eu tinha que dar 10%, seja do que for. Agora, eu fui educada desde pequenina a deixar gorjeta. Foi assim que me foi transmitido pela minha família. A qualquer sítio que ia, deixava gorjeta. Portanto, não é uma coisa que eu me sinta muito obrigada a fazer. Agora, claro que não gostaria que me impusessem quando um serviço é uma gorjeta, ou que tenha que forçosamente bem servida. Certo? Agora, aqui o que eu lhe posso dizer é que há tudo. Há pessoas que recebem gorjetas de 15 mil euros aqui. E muito mais. Portanto, a maior parte dos clientes da ilha são norte-americanos e eu até fiquei surpreendida quando disse que não era por lei nos Estados Unidos, ou se calhar seja nesse estado, no estado da Flórida, não sei, porque eu sempre tive essa ideia de que já estava muito enraizado e que era realmente, fazia parte da lei, deixar os 10% de gorjeta, neste caso, tipo. Surpreendeu-me um pouquinho, porque eles nunca questionam isso, eles obrigatoriamente deixam muito mais que os 10%. Mas diga uma coisa, Mafalda, aí os restaurantes apresentam Diga, aquela percentagem para a gorjeta, porque aqui nunca vi. já vem no recibo. Portanto, aí então Sim. não deve ter isso. Mas a verdade é que a gorjeta é uma dádiva da pessoa que está a ser servida, e bem servida, Uhum. uma dádiva para a pessoa que nos serve, portanto, para o empregado. O patrão não tem nada que ficar com ela, tem nada que ficar com gorjeta. A lei não existe. Não existe lei que obrigue. Mas eles inventam, por exemplo, 10% de serviço disto e daquilo, 10%, 15% disto, mas relativamente à gorjeta, não há. Eu, quando vejo, já aconteceu, eu já disse aqui, eu vejo que há abuso, eu discuto e não dou. Foi o que me aconteceu uma vez só. E por isso é que eu cada vez vou menos aos restaurantes, mas já porque não tenho muita confiança no restaurante, porque aqui, principalmente aqui na Flórida, nós temos notícias todas as semanas. Há um departamento de um determinado jornal em que nos diz: restaurante tal foi fiscalizado, foi fechado, foi obrigado a fechar por isto, por aquilo e por aquele outro. Exatamente é falta de higiene. Como eu disse, como eu tenho pouca confiança nos restaurantes, mesmo assim, com pouca confiança, quando necessito de um prato que eu gosto de restaurante tal, eu pego no telefone, encomendo e vou buscar. Acabou-se essa questão do tipo dos 10%, os 15%. Silene, tem algo mais a acrescentar?
Olha, aqui a gente não tem esse problema assim, não. Agora, quando eu fui para o Brasil nas férias, né? Foi esse ano que eu passei praticamente. Eu estranhei muito. Tinha os 10% e você ainda é praticamente obrigado. Bom, eu disse, já que tem que fazer, né? Paciência. Mas aqui não, aqui é bem. Eu acho que é questão mesmo de sistema. Eles são muito corretos, sabe? Eles são muito justos. Então, pelo menos, eu já trabalhei no restaurante, em outros também, e eu vi a justiça, assim, que a gorjeta é para os trabalhadores, sabe? As pessoas que estão trabalhando, e é todos, não é só para garçonete. Isso eu achei o máximo, porque a gente que está na cozinha está trabalhando também, né? Exatamente. Então, eu acho assim muito justo aqui. Aqui o pessoal é muito correto, sabe? Você vai como troco no Brasil, eu acho tão estranho. Dão um troco de 5 centavos, uma bala ou 10 centavos, uma balinha no lugar do dinheiro. Olha, eu amo o meu Brasil, mas tem umas coisas que, olha, eu me choco, porque também já vivo aqui 29 anos, né? Completamente diferente. Nessa questão, 1 centavo, se você tem que receber, eles dão. Isso a gente tem que dar, é tudo uma troca assim, muito justa, sabe, aqui na Holanda. Então, para mim não é problema aqui, sabe? Essa questão, a gente não vive essa situação com relação à gorjeta nos restaurantes. Mas aqui também há alguns restaurantes, eu sei que há alguns restaurantes que a gorjeta é dividida por todos os que trabalham lá, como já referiu aí. Uhum. Elsa, Sim. Eu achei interessante outra coisa que a Silene falou, muito importante, né? É que, assim, que talvez não esteja dentro da gorjeta, do tema gorjeta, mas querendo ou não, está. Aqui no Brasil, assim, já aconteceu comigo, se eu vou comprar uma balinha, alguém que está vendendo, o troco eu deixo. Qualquer que eu for comprar, num pequeno estabelecimento, onde é o próprio, onde, assim, eu não vou questionar 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos. Deixo constantemente. Agora, em estabelecimentos grandes, supermercado, restaurantes, eu pago, se tiver 1 centavo, eu quero de volta e peço. Por isso que o grande Silvio Santos chegou aonde chegou, naquele patamar. Isso é uma lição dele. Exija seu último centavo. Isso ele dizia mesmo, ensinando para você guardar e valorizar seu trabalho, a gota do seu trabalho. E algum tempo aconteceu comigo, eu fui a um determinado lugar grande, digamos, fiz a compra e na hora de pagar eu paguei em dinheiro e, digamos, faltava aí digamos que faltavam 10 centavos ou 50 centavos. E, aliás, foi assim, eu fui pagar a conta daquele próprio supermercado, digamos assim. E quando eu fui pagar, faltavam, digamos, 50 centavos. E ela que não tinha como, eu tinha o cartão, mas não tinha o dinheiro, eu tinha levado aquela quantia. E ela disse, mas não posso receber faltando 10 centavos, não posso. E criou uma confusão por causa de 50 ou 10 centavos. Eu digo, tá certo. E eu não lembrava que eu tinha mais dinheiro, aí eu fui mexer na carteira, achei, paguei. Entrei, fiz compras. Quando eu fui pagar em dinheiro na mesma caixa, entendeu? Aí eu paguei em dinheiro, tinha uma fila atrás, me perdoem a quantidade de gente, mas na hora de ela me dar o troco, faltou
acho que faltaram aí uns 5 centavos ou 1 centavo. Aí ela me deu, eu contei. Aí eu fiquei olhando, esperando. E ela olhando para mim, senhora, o troco. Eu digo, não, mas está faltando. Ah, mas eu não tenho aqui no caixa 1 centavo para lhe dar. Ah, eu não tenho 1 centavo para lhe dar. Eu não saio daqui enquanto você não me der o meu centavo. Eu fui lhe pagar, faltava, digamos, 5 tanto. Você não aceitou. Tudo bem, você iria pagar. Mas cada pessoa que vem aqui, que deixa 1 centavo, 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo, 3, porque o estabelecimento não tem aquele dinheiro pequeno para devolver, é assim que eles enriquecem. E eu não deixo em estabelecimento grande. Não sou ranzinza, não. Eu tenho um coração aberto que você não imagina. Eu tiro da boca para dar. Eu tiro o casaco na rua para dar. A quem precisa de coração, Deus sabe. Agora, enriquecer quem já está lá em cima, com o meu dinheiro, não. Mas, enfim, é isso mesmo, viu? Enfim, tem algo aqui que eu quero falar dos tipos de gorjetas, né? A gorjeta própria e a gorjeta imprópria. A gorjeta própria é aquela, como já se falou desde o início, que é dada livremente, gratuitamente, em agradecimento a alguém por um serviço prestado, seja o garçom no restaurante ou em outro tipo de trabalho. Digamos, alguém veio fazer um serviço na minha casa por uma empresa, e a empresa cobrou tanto, mas eu quero por fora da gorjeta para aquele trabalhador. Digamos, eu estou com um pedreiro, eu trabalhando, então a empresa cobrou tanto, mas eu quero dar pelo bom serviço. A gorjeta é isso, você com o título de agradecimento. Essa é a gorjeta própria, que também não é obrigatória, mas tem o título própria. E tem a gorjeta imprópria. A imprópria é a compulsória, ou seja, compulsório, você que está do outro lado, entende que compulsório é algo obrigatório, é algo que eu sou obrigada a fazer. Então, a gorjeta imprópria é a compulsória de, digamos assim, deixa eu explicar, de concessão obrigatória. E aí, esta gorjeta, ela é discriminada, imagine, ela tem que ser discriminada na nota do consumidor. Ou seja, se a gorjeta imprópria, que é a obrigatória, eu tiver que pagar, então aquilo que eu pagar, ela tem que vir discriminada na nota do consumidor. Vou ao restaurante. Então, lá está o valor que eu tenho que pagar, obrigatório. Ah, se a senhora não pagar os 10% ou os 15% ou isso, a senhora não sai. Tudo bem, eu tenho que pagar a sua obrigatória, mas ela vai ter que estar discriminada na nota do consumidor para onde ela vai. Se vai para o bolso do empregado, do trabalhador, ou se vai ficar lá, como o Joseph muito bem falou. Muitos estabelecimentos, muitos e muitos crescem por isso, porque ele contrata determinada pessoa. Ah, a gente está falando mais na área de restaurante, digamos assim, mas eu não estou condenando restaurante nenhum, estamos falando aqui de algo que precisa ser esclarecido. E muitas pessoas pegam a título de acrescentar no salário do empregado, contrata por um valor tal, digamos, por um salário mínimo, no final do mês ele ganhou 2 salários mínimos e a pessoa chegar a pagar e declarar para a pessoa, você foi contratado no salário mínimo, eu estou te pagando 2 salários porque você pagou assim, e a pessoa sair convencida que aquele acréscimo foi devido à bondade do empregador, do estabelecimento. E não, fomos nós que pagamos com as nossas gorjetas. Eu paguei, você pagou, o outro pagou a título de agradecimento e ele
juntou durante o estabelecimento fica, a Silene diz que recebia, não sei se era mensal ou era semanal, mas uns recebem semanal e outros mensal. Então, é aí onde se dá a gorjeta a título, digamos, de roubo, pode ser, debaixo do tapete, que existe muito, e pode também acontecer, digamos, se não for uma empresa honesta, recebe literalmente das pessoas que frequentam, pagam, e deu aquele montante, digamos, 5 mil reais, eu tenho 2 funcionários, mas durante o mês, 5 mil reais fora o salário que ele ganha. Então, aqueles 5 mil reais é obrigatório integralmente para o bolso dos 2 funcionários. O estabelecimento não pode ficar com um centavo. E a outra questão, que eu não sei se o Joseph quer deixar mais para o final, não existe isso só no meio, digamos, de privado, não. Existe também a gorjeta paga pelo, digamos, o governo, no sentido, recentemente... Oi? Serviço público. Portanto, sim, serviço público. Exato, muito bem. Recentemente, eu li uma nota da Procuradoria da Justiça cobrando de um funcionário, e achei justo, a Procuradoria cobrando do funcionário uma viagem que fez, e quando se viaja a título de trabalho, a pessoa recebe para comer, digamos, uma quantia X, mas esses 10% cobrado, o funcionário tem que pagar do seu bolso. Então, digamos que ele foi comer no restaurante tal, deu R$200, veio os 10%, né? Então, pagou 220. Não, ele teria que pagar os R$20 com dinheiro do bolso dele. E ele acrescentou na nota os 10%. E a justiça fez ele devolver. Nesse caso, a Procuradoria entrou no esquema. Entenderam? Porque ele teve que prestar conta com a nota fiscal, a nota do consumidor. Então, se diz, gorjeta não deve ser com o dinheiro público. Tem que ser com o seu. É um serviço feito para você. Então, fica esclarecido isso, né? Outra coisa absurda. Isso é absurdo. Se o funcionário vai em serviço, todas as despesas pagas por ele e confirmadas têm que ser. Até nisso os serviços públicos pecam. Primeiro, as autoridades deixam passar em claro uma coisa que não é lei, que é a questão da gorjeta. Não é lei. A lei não diz nada. A lei não obriga a pagar gorjeta. Não. Mas o que é que acontece? Os serviços públicos, os serviços de fiscalização, todos esses serviços passam por cima disso. Como é que é possível? Como é que é possível chegar-se a um lugar e exigirem que eu pague tanto a mais do que aquilo que devia pagar, e isso não é obrigatório por lei? Portanto, o que está mal, eu não digo que seja o restaurante. O que está mal é a lei ou os serviços competentes autorizarem que eles façam esse absurdo, que eles façam essas cobranças que estão fora da lei. Isso é que está mal. Portanto, o restaurante, ou seja, que estabelecimento for que obriga a pagar uma gorjeta de tantos por cento, está mal. Mais mal está são as autoridades que deixam passar. Porque se alguém se queixar, eu não sei como é que as autoridades vão resolver o assunto.
eles permitem, na generalidade, coisas ilegais, que é essa questão, que é uma coisa ilegal, quando eles dizem que tem que pagar 10%, 20%. Isso é ilegal. Tanto é ilegal para os estabelecimentos como está potenciado o fechar de olhos da fiscalização das autoridades competentes que gerem essas coisas. Portanto, eu fico indignado. Eu fico indignado quando olho para uma nota e vem algo mais que não. É isso. Comigo não funciona. Por isso mesmo eu disse aqui no princípio, eu discuti uma vez e não paguei e fui embora. Mais algo sobre gorjeta? Sim, Joseph. Ainda a título aqui do dinheiro público. No caso dessa nota que eu li, desse servidor que teve que pagar, que ele pagou de gorjeta, é cobrado, digamos assim, de um funcionário, que não o que ele fez, mas digamos assim, vamos considerar o funcionário público que ganha muitíssimo bem, mas considerado aos patamares que a gente entende do que estamos falando, né? Deles não são cobrados as gorjetas que são pagas também com o nosso dinheiro, os grandes. O proletariado, que eu quero dizer, do governo, digamos, que são os concursados, mas não são proletariados, são pessoas que ganham salários estrondosos, aí de seus 20, 30, 40 mil, aí são funcionários designados para determinadas funções, viajam, recebem aquele, chama verba indenizatória, as viagens, tudo bem. Agora eu quero saber, no caso desse, é cobrado, digamos, o que ele pagou. Já os demais que viajam com o nosso dinheiro, com tudo pago, os melhores restaurantes, o que é cobrado de gorjeta é pago sim, mas cai, o que é que eu quero dizer? A lista não. O poço do esquecimento, digamos assim, é como se aquilo não tivesse acontecido. Para mim, para você que sou funcionário, somos funcionários públicos, se recebemos a indenizatória, vamos lá, cobraram, paguei, aí vai cobrar de mim, certo? E tem que cobrar. Por que não cobram dos mais que vem ali esclarecido, ali abertamente, descaradamente, desculpem a expressão, mas essa é a revolta que dá também. Pagam com nosso dinheiro. Isso é ilícito ou lícito? Ilícito. Horrível, terrível cobrar de A e B e não cobrar, principalmente quem está 10 vezes mais altos. Isso é ilícito. E é o que acontece constantemente. Mas antes de fecharmos, eu queria dizer, sabe por quê eu estou meio tensa com esse tema? Porque eu li muito sobre, e vi muitas capturas do que acontece, não dá para ser falada em uma hora. Revoltante as pessoas que derramam o suor para ganhar uma gorjeta e depois não ser repassada. Mas eu queria dizer algo que eu falei no início, que o estabelecimento tem o livre-arbítrio de escolher 10%, 12%, 13%, 15%, 20%. Mas 20% às vezes é mais digamos, eu li mais a parte industrial, mas vamos deixar esses 20% para depois. Mas você, o consumidor, não é obrigado a pagar nem 10, nem 12, nem 15, nem 20. Se alguém exigir de você
Não questione, não crie problema na mesa, apenas chame em particular o garçom e diga: olha, eu não vou pagar 10, não vou pagar 20, nem tal, porque não sou obrigada. Não sou obrigada a pagar e não há lei que exija eu pagar. Agora, eu pagar, digamos, se cobrou 12, 13, olha, eu vou poder pagar 10%. Aceita? Aceito. Ou não aceito. Estamos conversando, traga minha comanda agora, com o valor, sem os 10%, sem nada, e eu vou pagar exatamente isso. Porque você não é obrigatório a pagar, tá? Aí eu volto a dizer, é justo pagar para a pessoa que você é bem atendida, para a pessoa que está ali trabalhando até altas horas na madrugada. É justo sim, porque eles correm. E injusto é o que foi falado, não ser repassado. Mas não crie confusão. Digamos, eu não criei um determinado restaurante. Eu simplesmente chamei o garçom em particular e disse, eu não vou pagar. E não expliquei o motivo. E também, como já expliquei, alguém mandou uma mensagem aqui no outro celular, vou reexplicar. A lei, digamos, não a lei, mas o estabelecimento, ele pode até 12%, 15%. Você não é obrigado a pagar nem os 10, nem os 12, nem os 13. Você vai pagar pelo atendimento a título de agradecimento. E se você recebeu a comanda no final aqui, cobrando os 15%, você não crie apenas confusão, chama a pessoa e diz, olha, lei nenhuma me obriga, eu vou pagar 10%. Aceita? Aceita, ótimo. Se não, tudo bem. E saia daí para que você volte uma segunda vez. Então, ficando claro, não é obrigado. Tá? Muito obrigada por nos assistirem. De qualquer forma, lá com esse livre-arbítrio que os estabelecimentos têm de cobrar tantos por cento, de qualquer forma, isso é ilícito. Não há lei. É ilícito. Tudo isso é ilícito. Se a lei é, vá lá, uma página branca sobre este assunto, se não existe nada que por lei que eu obrigue a pagar, isso é ilícito. É ilícito. E lá está, volto a dizer, o problema não é só dos estabelecimentos que estão a cometer uma ilegalidade. A ilegalidade maior é precisamente as autoridades permitirem que os estabelecimentos façam isso sem haver uma lei específica. Sim. É a minha opinião, e é com isso que eu vou debater sempre. Quando houver uma lei que diga assim, não, o estabelecimento ou deve cobrar tantos por cento, chamem o que quiserem serviço, ou seja, enquanto não houver essa lei, eu vou ser sempre contra. Tem que ser. Bom, temos tido aqui várias dificuldades com a internet. Não sei se... Acho que não há nada mais a acrescentar, a não ser saber, eu gostaria de saber da Mafalda se ela está melhor, porque ela apanhou por aí uns bichinhos pelo ar lá na ilha, e como é que foi a passagem aí vá lá, o Ernesto passou por aí só de lado, não foi? Estamos com dificuldade, não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir. Bom, O que é Ernesto? O que é isso? É vulcão? Ernesto é o furacão. Ah, é? O furacão que tem esse nome de Ernesto, que passou lá pelos Caraíbas, Na ilha? Aham. veio em direção aqui à Flórida, mas felizmente desviou. Mas há outro furacão,
há outros furacões que, 30 de novembro, podem passar por aqui. Eu posso dizer-vos que eu tenho aqui precisamente o site em que. Agora é que eu não sei onde está. Está por aqui. Mas eu tenho por aqui um site que divulga o nome dos possíveis furacões que possam aparecer portanto, desde o dia 1 de junho até 30 de novembro. E eu tenho aqui, deixa eu ver, está aqui sim. Tenho aqui precisamente o Ernesto, que neste momento está a ir para o outro lado. Mas há aqui, já passaram por aqui, possíveis furacões que mais foram tempestades que outra coisa. Passou o Alberto, passou a Beryl, passou a Chris, passou a Debbie, agora Nossa! Ernesto. Agora está o Ernesto. Mas até 30 de novembro podem surgir a Francine, o Gordon, o Len, o Isaac, a Joyce, o Kirk, o Leslie, Milton, a Dina. Não, são 24 Nossa, ao todo. Joseph! São 24 ao todo. Mas é assim, temos que estar aqui sempre alerta relativamente a isso. Estar sempre alerta porque Certo. não há dúvida que quando eles passam por aqui a sério, dá muita dor de cabeça e não só. E não só. Mas felizmente nós preparamos-nos. Isto é diferente. Estes fenómenos de natureza acontecem nesta zona e outras zonas também. Mas, por exemplo, é diferente da Califórnia. Na Califórnia aparecem os tambores de planta, aparecem os terremotos. Só que aqui, relativamente aos furacões, nós temos possibilidade de nos preparar até para sair do lugar. Quanto aos terremotos, é impossível, porque eles acontecem 20 segundos antes é que eles são detectados, 25 segundos antes é que são detectados, e aí não há nada a fazer. Vamos ver se a Mafalda conseguiu passar por cima dessa internet, que está a ser afetada pelo Ernesto. Mas a internet também da Creuza estava falhando, né? Sim, a Creuza também, a internet falhou e bem, falhou. Uhum. E eu creio que a Mafalda continua com esse problema. Com problema, né? Eu acho, da internet. Vamos ver se conseguimos então despedir. Vou ver se a Mafalda, como é a que está mais afetada pelas condições de tempo que mexe com a internet, vamos ver se a Mafalda se consegue despedir. Mafalda. Ela deve estar. Ela está falando no coisa. Estou Mas não a chega. ter dificuldade com o som e está fazendo imenso ruído. Aqui chega bem, estou nos bastidores, ela falou. Pois. Então, Olha, meus amigos, obrigado a vocês pela vossa comparência, pela vossa boa vontade, pela vossa força de querer estar e poder divulgar para os outros um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência. Agradeço-vos uma vez mais. Silene, que está lá no Latin Maastricht. Maastricht, no sul da Holanda. Para se despedir, né? Então, gente, boa noite. Desejo um bom fim de semana a todos que vão assistir. Que um fim de semana seja bem abençoado. E a nós também, a vocês aqui, uma linda noite também. É madrugada, não sei. Obrigado, Silene. Obrigado e vamos ver se na próxima semana conseguimos estar juntos. Creuza, obrigado uma vez mais. Boa noite para a Brasília. E eu sei que a Creuza vai ter que sair já. Não digo porquê.
De novo, Hoje César. né? Eu já sei. Tem um mapa. É, Eu, então, mais uma vez, pagar a gorjeta, viu? Viu? Semana passada eu também saí e fiz jus, dividi, né? A conta. E agora pagar a gorjeta. Então, eu estou muito contente. Todos os temas são bons, abrangentes, né? Enriquecedores. Mas ultimamente nós temos tido assim temas com títulos bem atuais, né? E que tem esclarecido as pessoas, inclusive o da semana passada, né? Foi muito, né? Eu até falei, Gode, poxa, vocês conversam comigo depois assim, então vão lá no canal, curtam. Então, eu estou pedindo, curtam, vocês que estão assistindo, curtam, comentem, concordem, discordem, mas entrem no canal, como fica lá no YouTube, e dê a sua opinião. É importante para nós, muito. E quero mais uma vez parabenizar ao nosso coordenador, né, o Joseph, pelos temas, porque eu enriqueci os conhecimentos. Semana passada, sabia muito sobre, mas fui ler, aprendi, e agora também. Então, eu deixo aquele forte abraço, até o próximo fim de semana, mas quero ver lá seu comentário, quero ler seu comentário, a sua curtida. Um abraço a todos, boa noite, diretamente de Brasília. obrigado, Creuza. Boa noite e boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Mafalda, vamos ver se conseguimos escutar a Mafalda. Acho que ela não volta mais, não. Elas. Ela está tentando. Agora. Vamos ver se conseguimos escutar a Mafalda na despedida. Olha, peço desculpa, mas não está mesmo nada fácil. O Ernesto não gosta nada de nós, esquece. Está rabugento. Mafalda, uma vez mais, obrigado pela comparência. Nada, Obrigado por essa vontade que tem sempre de estar connosco. Embora hoje o Ernesto hoje tenha complicado muito a sua presença aqui, não importa. Continuo a agradecer e continuo a dizer, tenha força, tenha vontade para estar sempre presente connosco aqui, porque, e como disse a Creuza há pouco, aprendemos muito uns com os outros. Aprendemos muito com aquilo que escutamos, com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos. E aprendemos muito, principalmente, com as opiniões de toda a gente. Obrigado, Mafalda, e oxalá que o Ernesto, bom, ele já não passa por aí, já está por outro lado, mas vem aí, creio, Francine, vem aí a seguir, vamos ver se ela também passa ao lado. Em nome de mulher vai ser mais forte, com certeza. Nunca se sabe. É o que eles Obrigado, dizem. então, minhas amigas. Assim. Então, muito obrigado, boa noite. Vamos Nada, boa noite a aqui todos. do canal. Até para a semana. Até para a semana. Tá. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.